Fala galera da Punkify, aqui quem tá falando é o Felipe, e hoje eu vou estar contando pra vocês sobre algumas palavras que a gente importou do inglês pra cá, mas a gente não importou muito bem, e a gente usa de um jeito que não faz muito sentido em inglês, mas tá tudo bem, elas podem funcionar pra gente, e isso tá válido do mesmo jeito, mas é importante a gente saber que no inglês elas têm outro significado. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês também, que isso ajuda muito o nosso engajamento e faz nosso vídeo chegar a mais pessoas. Lembrando que aqui na descrição estão todas as redes sociais da Punkify, assim como o nosso site. E lembrando que de segunda a sexta aqui no canal, todos os dias às 7 da noite tem lives gratuitas. Então não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Pois é, galera, durante muito tempo, não vou dizer durante muito tempo porque a gente faz isso até hoje, a gente tem o hábito de ficar trazendo palavras em inglês para o nosso vocabulário. Durante uma época foi porque se entendia que isso era mais chique, soava como uma coisa importada, inclusive até quando a gente vai falar que algum produto é de uma linha de mais qualidade do que um outro produto, a gente normalmente usa palavras como premium, deluxe, então a gente tem essa ideia de que colocar termos em inglês torna a coisa mais chique, mais valiosa. Então, durante muito tempo, a gente ficou importando essas palavras do inglês para o português por esses motivos, só que várias e várias dessas palavras acabaram não sendo importadas da forma mais gramaticalmente correta que a gente poderia. O que acaba, inclusive, confundindo pessoas que estão aprendendo inglês porque acham que esses termos já são termos que elas conhecem. E aí elas vão tentar encaixar esses termos nas frases que elas estão fazendo em inglês, e aí elas começam a perceber que não faz tanto sentido assim. Isso eu quero deixar claro, gente, que não tem nenhum problema a gente ter palavras em inglês no nosso vocabulário, contanto que todo mundo saiba o significado delas, da onde elas vieram, é o de menos. O importante da língua é a gente conseguir se comunicar, então se a gente tem palavras no nosso vocabulário do dia a dia que vieram de 5 países diferentes, contanto que todo mundo com quem a gente está falando esteja entendendo, não se criando barreiras ali de entendimento por conta do uso desses termos, não tem problema nenhum, é só um hábito e é extremamente comum isso acontecer. Então nesse vídeo aqui vou estar compilando para vocês alguns termos que a gente usa no português, que são termos em inglês, mas que não fazem tanto sentido em inglês. Então vamos lá. Começando pelo verbo assumir. Se eu perguntar para você o que significa assumir em português, a maioria das pessoas vai me dizer a resposta que, de fato, gramaticalmente é a resposta correta, que é assumir é tomar algo para si, né, se apropriar de alguma coisa, ou expor alguma coisa, né, tornar alguma coisa pública. Então, por exemplo, meu colega de trabalho foi transferido, eu tive que assumir as tarefas dele, então eu pego para mim as tarefas dele. Ou, por exemplo, eu assumi para os meus pais que eu estava namorando, então eu tornei público para os meus pais que eu estava namorando. Porém, recentemente, um outro uso de assumir começou a se tornar popular, que é o uso da palavra assumir com o sentido de presumir. Só para dar um exemplo para vocês, ficou comum as pessoas falarem coisas como: ah, pela hora eu assumi que você não vinha mais. Ou, ah, eu assumi que ele era casado pelo anel que ele tinha no dedo. Aos poucos começou aí a se tornar mais comum usar assumir como presumir. E por que que isso aconteceu? O verbo em inglês to assume, ele de fato significa presumir. E foi exatamente dessa similaridade com o verbo to assume, com o nosso assumir, que começou a criar aí essa confusão. O que é extremamente comum também quando a gente está aprendendo outra língua, né? A gente fica o tempo todo lembrando da nossa língua nativa. Então é uma confusão muito fácil de acontecer. Mas essa confusão aconteceu tanto que a gente acabou adotando para o nosso vocabulário. E apesar de não ser todo mundo que fala dessa forma, muita gente, e assim, pelo menos na minha experiência, cada vez mais pessoas estão usando assumir nesse sentido. Continuando, nós temos o famoso notebook. Notebook, que com a pronúncia aí mais certinha seria notebook, significa em inglês caderno, e apenas caderno. A gente adotou o notebook aqui para o Brasil como um outro nome para laptop, que também é o nome que a gente usa para esse mesmo aparelho. Porém, eu pelo menos assim, na minha experiência, acho que as pessoas mais chamam de notebook do que de laptop. Mas tem gente que chama, às vezes você entra numa loja virtual, em algum site aí de alguma marca e tá lá listado como laptop e não como notebook. Mas em inglês o único nome desse aparelho é laptop. E por que que se chama assim? Lap em inglês é colo e top é topo, ou seja, é o aparelho ali para você usar em cima do seu colo. Então, se vocês forem nos Estados Unidos, o único nome que esse aparelho tem é laptop. Se vocês falarem notebook, o que o estadunidense vai entender é um caderno daqueles de escrever mesmo, de espiral e tal. Isso é um notebook em inglês. Continuando, nós temos o famoso print,
Quem aí nunca tirou um print do telefone, né? Apertou 2 botãozinhos, não sei como é que é no seu telefone, mas aperta 2 botãozinhos e ele salva ali uma imagem da tela que você está vendo naquele momento. Aqui no Brasil a gente fala que isso é dar um print, né? Às vezes eu peço para alguém me enviar um print daquela tela. Então, me manda um print. O print virou o nome do produto da coisa, da fotinho que a gente tirou. Agora, por que print ou print screen não são uma tradução muito precisa do inglês? A tecla print screen realmente existe nos computadores. Se você for aí no seu teclado, você vai ver que tem essa tela. Quando você clica nela, ela de fato salva uma imagem da tela. Porém, em inglês, o nome dessa imagem que é salva, ela se chama screenshot, que é, na verdade, uma captura ali da tela. Então, o nome dessa captura de tela, que é feita com o botão print screen, se chama screenshot. Outro termo em inglês que é muito comum da gente usar é o famoso underline. O underline aparece principalmente em e-mails, né, nos endereços de e-mails, quando a gente tem um nome, aí tem aquela barrinha embaixo e depois a continuação do nome. Underline acabou se tornando o nome dessa barrinha, mas em inglês, underline significa outra coisa. O verbo to underline em inglês significa sublinhar, ou seja, aquela linha que você faz embaixo das palavras que você quer destacar no texto. Essa linha que a gente usa aí na construção dos endereços de e-mail, ela também tem um nome em inglês, mas lá nos Estados Unidos ela se chama underscore. Mas como eu falei no começo do vídeo, se tá todo mundo se entendendo, tá tudo bem e pode manter o underline. Mais uma palavra que a gente trouxe do inglês com sentido completamente diferente foi o famoso chip de celular. A palavra chip em inglês ela significa lasca e normalmente é usada para se referir ao formato que algumas comidas têm. Ou seja, potato chips, por exemplo, são aquelas batatas em formatinho de chips, que a gente também chama de chips aqui no Brasil. No caso, a gente usa para as duas coisas. Mas aquelas batatas como a Ruffles ou a Pringles, aquele formato é o formato chip. Então, qualquer produto que seja fabricado, vendido nesse formato de chip, ele vai ter esse nome. E é até um dos motivos pelos quais a gente trouxe o chip para o chip de celular, porque ele também é uma lasquinha, né? Ele é fininho e tem essa similaridade aí com o formato chip que existe no inglês. Então, se você for nos Estados Unidos e precisar comprar um chip de celular, o que eu te recomendo, para você não ficar sem internet, o que você vai ter que pedir na loja vai ser um SIM card. E que, inclusive, se vocês forem no celular de vocês e abrir lá nas configurações, é assim que os nossos próprios celulares chamam esses cartões, né? Cartão SIM 1, cartão SIM 2, quando seu celular tem 2 entradas de chip. Então, o próprio celular chama desse jeito, mas a gente, no vocabulário aí do cotidiano, acabou adaptando para o chip. Mais uma palavra extremamente comum em português que veio do inglês e a gente mudou completamente o sentido foi outdoor. Outdoor é como a gente chama essas grandes propagandas que ficam na beira de estradas, de ruas, enfim, todo mundo sabe o que é. Só que a palavra outdoor em inglês, ela significa ao ar livre. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa fora de casa, a céu aberto, eu falo que eu estou fazendo essa coisa outdoor. Até porque out significa sair e door significa porta. Então, seria algo como porta fora. Então, estou fazendo algo fora dos limites ali da minha casa. E a palavra também serve como um adjetivo para você definir uma atividade ou um estabelecimento que normalmente é indoor, né? Ou seja, é fechado ali num lugar fechado, caracterizando aí excepcionalmente, né, essa atividade ou esse estabelecimento como dessa vez feito do lado de fora, mesmo que normalmente seja feito do lado de dentro. Então, por exemplo, se eu falo para vocês an outdoor movies, eu estou falando que é um cinema a céu aberto, né? The movies, o cinema. Se eu falo só the movies, você sabe que vai ser num lugar fechado, tradicional, que você já conhece. Se eu falo que é um outdoor movies, eu estou dizendo que é um cinema, como você já conhece, porém vai ser do lado de fora. Então, outro exemplo, restaurant. Restaurant, restaurante, vocês já sabem que ele é fechadinho ali naquele formato tradicional. Se eu falo para vocês que é um outdoor restaurant, aí vocês já vão imaginar que é um restaurante, mas vai ser a céu aberto, que não é tão comum assim. Enquanto aqui no Brasil, a gente adaptou para esse formato aí de propaganda, que lá nos Estados Unidos se chama billboard. E por último, uma das palavras que mais causa confusão em quem está aprendendo inglês, que é o famoso shopping. Quando a gente fala que vai no shopping aqui no Brasil, a gente está dizendo que a gente vai naquele centro lá de compras, tem várias lojas, etc. Porém, shopping, apenas shopping em inglês, é uma conjugação do verbo to shop, que é comprar. No caso, significa comprando, né? Shopping, comprando. Então, quando a gente fala em inglês que a gente vai só no shopping e a gente não completa, o que o falante nativo ali do inglês vai entender é que você está indo no comprando, que não faz muito sentido, né? E é por isso que o nosso shopping em inglês ele se chama shopping mall.
Mall pode ser traduzido como alameda, então seria algo como uma alameda de compras, ou seja, um lugar ali onde se concentrassem várias lojas diferentes e você fosse com o intuito de comprar. Então shopping mall em inglês significa o nosso shopping, mas se você falar só shopping numa frase em inglês, não vai ter o mesmo sentido que vai ter pra gente e vai parecer um verbo meio perdido ali na frase. Mas é isso, galera. Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam dessas curiosidades. E se vocês lembrarem de mais alguma palavra também que a gente traduziu do inglês, mas que não funciona igual funciona no inglês, comenta aqui embaixo também. Se vocês quiserem, posso fazer uma parte 2 desse vídeo aqui no canal. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like aqui no vídeo. Lembrando que nossas redes sociais e o site da Punkify estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.